a decisão de deixar tudo pra trás e de começar do zero. Ela tinha chegado nos Estados Unidos com 16 anos, sem falar inglês, achando que vinha ver a Disney e voltava para casa. Anos depois, desempregada, foi pedir trabalho na construção. E ele falou, no primeiro dia, quando der meio-dia, essa menina vai pedir pra ir embora. E aquele meio-dia, que era para ela desistir, virou 4 anos e meio na obra. De lá pro Por que acha mesmo. que mulher só vai pra limpeza? Isso aí nunca concordei. Os meus amigos todos são da área de construção, mas existe um preconceito muito grande por ser mulher. E mulher não vai dar conta, é pesado, não tem jeito, vai trabalhar no meio de homem. Ela abriu a Iron Crown Construction em Massachusetts e esse ano ela decidiu parar de trabalhar para os outros para liderar a própria empresa de construção. Então eu pegava as ferramentas e dava na mão das meninas. E as meninas, não pode, comigo vocês podem tudo. Pegava, ensinava a mexer na máquina e elas ficavam assim, encantadas. Da sua chegada, entre 1 ano e 2 anos, você pode considerar que o idioma foi o mais difícil? Ixi. Tirou uma das licenças mais difíceis do país, que quase nenhuma brasileira tem. Por que eu dou conta de fazer para as pessoas e não dou conta de fazer para mim? Senhoras e senhores, com muita honra, hoje aqui no Soulflow Podcast, Sara Tubarão. Carinha, muito Prazer, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua paciência, pela sua disponibilidade também. E eu quero saber mais um pouco desse apelido, viu? Agradeço Por que Tubarão? pelo convite. Então, eu recebi esse apelido aí numa mentoria que eu estava com alguns amigos. E foi o próprio apresentador, né? O Zé. Que, pela minha atitude que eu tive no meio da mentoria, ele precisou de um quadro, na verdade, em cima do palco. E os assessores dele, no momento, não estavam perto. E eu estava sentada na primeira cadeira. E aí, quando ele olhou pro quadro, ele só olhou pro palco, olhou pro quadro, nisso eu já fui levantando já, e ele, nossa, essa menina aí é muito pra frente. Essa daí tem atitude. E aí, depois, no final, quando ele tava falando sobre a mentoria dele, eu fui uma das pessoas que tava lá no palco e tudo, e aí ele falou, essa garota aqui é Tubarão. Ela tem muita atitude. E daí ficou. E daí eu conheci algumas amigas depois, em uma outra mentoria que eu estava, e a gente conversando, aí eu falei com elas, eu fui a pessoa que o Zé falou que eu era Tubarão e tal, e daí as meninas, ela é a Tubarão, pronto, e aí ficou. Aí ficou Tubarão, a garota de atitude, e por aí foi. Uau! Imagina, tô aqui com a Tubarão então hoje, tá? Fique esperto porque é paulada mesmo, tá? Vocês vão ver a história dela. Sara, se você fosse escrever um livro, aí tem aquela parte ali que a gente fala, né, do autor. Quem que é a Sara? Que Sara que você colocaria ali para as pessoas conhecerem? A Sara é uma mulher, né, decidida, autêntica, tem os meus medos, claro, assim como todos nós, né, temos nossos medos, mas quando tomo uma decisão, eu quero ir até o fim. Por mais que seja difícil, ou por mais que às vezes não que eu diga que não é o certo, né? Mas às vezes não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E por mais que, às vezes não é a vontade, mas eu tento. E eu não sou de desistir tão fácil. E essa é um pouquinho da Sara. Perfeito. Você nasceu onde? Eu nasci no Brasil, em Belo Horizonte. BH, mineira. Minas, mineirinha. Mineira. Você ficou lá no Brasil por quanto tempo? Eu fiquei no Brasil até os meus 16 anos. 16. Tá, quando você era criança, você tinha algum exemplo de empreendedorismo na sua casa? Alguém empreendedor lá, empreendia? Não. Nada? Não, ninguém da minha família era empreendedor. Perfeito. E como é que era a Sara criança? A Sara criança sempre foi uma menina muito mimada, vamos dizer assim, né? A minha avó teve 16 netos homens. Uau! E eu fui a primeira neta. Ah, tá explicado. Mulher. Então a minha avó foi um mimo muito grande, uma pessoa muito importante na minha vida. Meus pais também, né? Claro, me mimaram, mas eu era a queridinha da família, porque eu fui a primeira garota, né? Eu fui a primeira sobrinha, a primeira neta, de parte de pai. Então eu fui aquela garota um pouquinho mais mimada. Mas eu, desde pequena, sempre fui uma garota atirada, vamos dizer. Eu sempre fui, desde pequenininha, decidida de pegar e fazer. Perfeito.
Então eu sempre ia à frente de todos para decidir qualquer probleminha que tinha na família, eu sempre pegava e fazia. Sério? Sim. E aí, como é que você era na adolescência? Você era, né, o famoso aborrecente? Ou ali você já... Porque você, uma parte da sua adolescência você ficou no Brasil, mas Sim. o restante você veio, você estava aqui. Naquela fase ali do Brasil em si, como é que foi? Você chegou a trabalhar? Você só estudava? O que você lembra daquele momento, da sua visão em relação ao mundo? E já aproveitando esse gancho, nesse momento você já tinha algum contato, alguma ideia de que você ia sair do país? Não, eu não tinha ideia de que eu ia sair do país. O meu pai veio pra cá quando eu ainda era adolescente, eu acho que estava com meus 11. O meu pai veio pra cá, ficou eu, minha mãe e meu irmão no Brasil. E o meu pai ficou aqui uns 5 anos longe da gente. A minha mãe veio visitar. Só que eu e meu irmão nunca teve vontade de vir. E a gente falava que nunca ia pisar aqui nos Estados Unidos. Até que um dia minha mãe falou, você vem ou a gente tem que dar um jeito de ir embora. Só que as crianças não querem ir embora. E a minha mãe orando muito, a minha mãe falou, Deus, seja feito sua vontade. Aí eu e meu irmão acordamos um dia e falou, vamos lá ver o pai, vamos na Disney. Né? Vamos conhecer a Disney. E viemos para ver o nosso pai e ficamos. Perfeito. Mas antes de sair esse tempo dessa adolescência, que você perguntou, né, se eu fui uma adolescente aborrecente, não, nunca fui, graças a Deus. Como eu sempre fui essa garota desde pequenininha, atirada, de fazer, de resolver, quando meu pai veio, eu virei a responsável da casa, vamos dizer. Então eu sempre gostava de colocar a mão, descobrir, de fazer. A enceradeira quebrava, eu desmontava aquilo ali para tentar montar. Eu sempre fui muito curiosa. E isso me ajuda até hoje, a curiosidade. Às vezes só de ver o que a pessoa está fazendo, depois eu vou e tento colocar a mão e fazer o mesmo processo que eu vi. Faz sentido com o que você faz hoje também. Então, Sim, faz desde muito criança sentido. já tava ali o Bob Construction. Isso, Bob Construtor. Bob Construtor, isso né? mesmo. Meu marido sempre me chama, porque lá em casa é assim, lá em casa sou eu que, se eu comprar um móvel, se eu comprar alguma coisa, sou eu que vou montar. Eu também sou assim. Eu amo, ele como uma terapia pra mim, na verdade. É muito bom. E aí ele fica falando, The Bob Construction. The Bob Construction. Lá em casa sempre foi assim, essa área da construção desde pequeno, nunca foi o interesse do meu irmão. Meu irmão, a parte dele é toda técnica, ele é todo computador. Eu falo com ele, você só entende parafuso do computador, o resto dos parafusos é tudo comigo. E desde pequena, só que quando eu vim para os Estados Unidos, eu jamais imaginava que eu ia entrar nessa área que ia ser a minha paixão, eu descobri aqui. Perfeito. No Brasil, seu pai fazia o quê? O meu pai era bancário e a minha mãe também trabalhava no Banco Itaú. E quando o Banco Benji, que era o Benji, né? Aí foi vendido para o Itaú, o meu pai foi dispensado, dispensaram muitas pessoas. E no Brasil é muito difícil, né? A pessoa mais velha ter um emprego. Aí foi aonde o meu pai não aguentou ficar lá e o meu pai decidiu vir. Ok. Porque ele não estava conseguindo emprego. A minha mãe aposentou por um problema que ela teve no banco, problema nos braços, né? Aí o meu pai veio pra cá, que foi aqui que ele conseguiu trabalho, porque no Brasil já não conseguia mais. E aí viemos pra cá. Ele veio direto pra Massachusetts? Veio direto pra Massachusetts. Tá. Antes da gente pular a fase direto aqui pros Estados Unidos, você ali então no Brasil, você não chegou a trabalhar? Não cheguei a trabalhar. Ok. Quando você e seu irmão decidiram vir para os Estados Unidos, pra Disney, né? Te compraram com um ticket da Disney, como que foi essa ideia, né? Você acordou, ok, vamos para os Estados Unidos. Qual que foi o seu processo? Você foi procurar saber de alguma coisa? Como é que estava seu inglês? Qual que era a sua ideia que você ia fazer quando você chegasse aqui? Voltando um pouquinho, que você perguntou se eu trabalhava no Brasil, não tinha trabalho fixo, mas a minha família no Brasil, eles mexem muito eles são maître de cozinha, de garçom e tudo, então eu sempre estava fazendo festas. E aí o meu tio sempre arrumava um jeitinho de me levar, pra mim sempre ser ajudante dos garçons, entendeu? Sempre pra dar um jeitinho, como eu te falei, né, era a sobrinha mimada da família. E eu sempre gostei de ser muito ativa, de trabalhar, então meu tio sempre dava um jeitinho, era o único trabalho que eu fazia assim, pra ter o dinheirinho ali, né? Mas quando eu vim pra cá, foi uma coisa muito incrível, porque a minha mãe começou a vender tudo no Brasil que a gente tinha,
Vendeu porque minha mãe falou assim, a gente vai ficar lá um tempinho. Só que minha mãe também não tinha noção desse tempinho. E o meu irmão, quando veio, o meu irmão formou o 3º ano, então ele ia voltar para fazer a faculdade. E quando a gente estava saindo de lá, eu virei para minha mãe e para o meu irmão e falei assim, vocês já despediram da nossa casa? Porque a gente não mora mais aqui. Você disse? E eu falei. E aí o meu irmão falou, você tá louca, garota? A gente só vai ver o pai, a gente só vai na Disney e a gente vai voltar. Eu falei, não, aqui a gente nunca mais vai morar. Gente, que convicção. Foi algo assim muito profundo mesmo, foi de Deus. E uma coisa muito incrível, que no meu aniversário de 15 anos meu pai estava aqui. E o meu pai apareceu no telão, fez um vídeo e tal. E quando ele tava ali no telão, a saudade era muito grande, né? Eu achei até que, o tempo todo eu achei que meu pai ia chegar de surpresa na minha festa, o tempo inteiro. E aí o meu pai tava aqui, e no telão, quando meu pai apareceu, a minha festa foi num lugar aberto. Eu falei assim, Deus, no meu próximo aniversário eu quero estar com meu pai. Quando foi no outro ano, a minha mãe tentou comprar passagem. De todas as maneiras. Tentamos vir em abril, minha mãe tirou da escola, que eu tava numa escola particular. Minha mãe, vou te colocar na estadual, que a gente já tá indo embora mesmo e tal. E tentou achar passagem pra abril, pra julho, e não encontrava. Não encontrava. A minha mãe só encontrou passagem para dia 6 de outubro. E quando eu cheguei aqui, foi no dia do meu aniversário. E foi o dia que eu vi meu pai. 7 de outubro? 6. 6? Ah, chegou no dia 6, saiu. 6 de outubro. Saímos de lá dia 5, dia 6. Ah, tá. E quando aí eu encontrei o meu pai, veio isso na minha memória. Que eu pedi pra encontrar no dia do meu aniversário. Legal. Veio Foi. atração fortíssima. Foi. E eu falei com... Aí, quando a gente saiu do apartamento, eu falei, pode despedir. E o meu irmão e a minha mãe... Tá doida, né? Eu entrei. Eu entrei de volta no apartamento. Eu entrei em todos os cômodos. E sabia que eu nunca mais ia morar ali. Eu sabia que nunca mais. Agradeci a Deus e vim. E o meu irmão, você tá doida, a gente vai voltar. E assim foi feito. Desde quando a gente veio pra cá, no dia que nós chegamos, fomos muito bem recebidos, né? Nós estávamos na igreja, Deus usou um profeta para nos entregar, dizendo que realmente quem tinha trago pra cá foi ele, não foi homem nenhum. E estamos aqui até hoje. Hoje o meu irmão já é casado aqui, meu irmão nunca mais voltou no Brasil, para quem ia voltar. Nunca mais voltou, tá aqui, é cidadão americano, muito feliz, tem 2 filhos. E realmente, nunca mais moramos naquele lugar. Perfeito. Vocês, para vir para cá, vocês tiraram o visto de turista? Sim, tiramos o visto de turista. E foi tranquilo? Foi super... A minha mãe já tinha. Ah, tá. Então, quando a minha mãe foi tirar o visto, foi tirar só pra mim e pro meu irmão. E ela conseguiu... Chegamos lá pra fazer entrevista, minha mãe tava com um bolo, assim, de documento. Eles não perguntaram literalmente nada. Perguntou pro meu irmão o que o meu irmão queria fazer aqui. Meu irmão tinha acabado de formar. E aí ele falou, é um presente que eu ganhei pra conhecer a Disney. Eu ganhei o presente como a minha formatura. E a gente vai comemorar o aniversário da minha irmã lá. Ele simplesmente falou, a gente não tinha passagem, não tinha nada. A gente nem imaginava que ia vir no meu aniversário. E pra mim não perguntou nada. A minha mãe tava ali folheando os documentos, achando que eles iam perguntar. Tá bom, o visto foi aprovado. Perfeito. Ninguém entendeu nada. Foi literalmente Deus. Quando é pra ser... Quando é pra ser, não adianta, é pra ser. Não adianta. Você chegando aqui, sua família chegando aqui, você foi na Disney? Não fui pra Disney. Eu vim literalmente direto pra Massachusetts, ficamos aqui. Fui conhecer a Disney depois de alguns anos que eu já tava aqui. Tá, e o que você fez quando você chegou aqui, no sentido de... sua mãe já tinha alguma coisa programada de trabalho? Você foi pra escola? Como é que foi a sua realocação, né, a sua chegada aqui? Eu fui diretamente pra escola. O meu irmão foi trabalhar com meu pai, porque já era formado, né? Eu fui diretamente pra escola. Demorou por causa de documentações. O meu pai não tinha pego informações do que realmente a gente precisava. A minha mãe não imaginava que a gente ia ficar aqui esse tempo inteiro, né? Ela sabia que meu pai queria que eu estudasse aqui, mas na cabeça dela, assim, 1 ano, mas não sabia de todas as documentações, então demorei um pouquinho pra entrar na high school. O meu irmão foi direto trabalhar com meu pai. E assim que eu comecei a escola, eu também já queria trabalhar, porque aqui eu já tinha idade para trabalhar, eu já podia trabalhar, não precisava de carteira assinada nem nada, e eu descobri que eu queria trabalhar. E aí eu saía da high school e ia direto para um salão de beleza, que eu era secretária lá. Ok, e o inglês como é que tava? Tinha nada, tinha nada. Só o verbo to be? Que nem to be.
que nem to be. Eu não estudava inglês no Brasil, achava que nunca ia precisar daquilo. E a escola particular que minha mãe me colocou, o inglês era bem puxadinho, né? Só que eu achava que nunca ia precisar. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez para a escola, professora americana, e tinha uma professora hispana dentro da sala de aula. Ok. E aí a professora hispana chegou perto de mim e falou comigo, hoje eu sei, né, o que ela falou, não te preocupe, eu tô aqui para ajudar. Eu falei, pronto, agora lascou, a mulher falando inglês, essa mulher falando que não sei que língua é essa. Falei, não vou aprender nada aqui dentro. E a sala só tinha hispano e brasileiro. Foi muito difícil aprender o inglês. Eu aprendi o inglês na rua, não aprendi na escola. Olha só. Porque para onde eu fui, que foi a Marlboro High School, e eu me formei na Hudson High, era só brasileiro e hispano. Okay. E também tinha professoras, a minha professora de história, ela era brasileira. Eu tinha aula de português, não sei o porquê, mas eu tinha aula de português, que eu não precisava, né, mas eu tinha. A minha professora de matemática também falava português, só a minha professora de inglês era americana. Olha só. Então, o meu português ficou todo na high school. Eu aprendi inglês na rua. No salão, tinha um americano que ele ia toda quarta-feira me ensinar a fazer dever de casa. Sério? Toda quarta-feira. Era um cliente. E ele virou pra mim e falou assim, você vai aprender muito rápido. Eu falei assim, não sei não. Mas quando eu aprender umas palavrinhas, eu quero trabalhar com americano. Porque eu sei que aí o meu inglês vai pra frente. E assim foi. Assim que eu aprendi, eu fui trabalhar com americano. Tá, então você, na sua chegada ali, vamos colocar, da sua chegada entre 1 ano, 2 anos, você pode considerar que o idioma foi o mais difícil? Foi, na escola teve 2 vezes que a professora pediu para escrever um parágrafo, eu olhava pro lado, pro outro, eu falava, meu Deus, aí eu saí de sala. Eu saí da sala de aula, fui embora para casa chorando. E o diretor veio atrás de mim, com um carro assim, dirigindo, pedindo pra entrar dentro do carro. Eu não tava entendendo nada que ele tava falando, né? Eu não entendia direito ainda as coisas. Eu fui pra casa e ele bateu lá na porta e minha mãe, Sara, tem um cara batendo aqui. Eu falei, não sei quem é não, era o diretor da escola. Gente, ele foi até a sua casa? Foi até a minha casa. Passada. Ele foi até a minha casa e eu não entendia nada mesmo. Eu falei com a minha mãe, não sei quem é esse homem não. E aí foi o professor da escola, depois chegou uma detenção lá em casa, que eu saí da escola. E falei com a minha mãe, pode me mandar embora. Eu não fico mais nem um dia aqui nesse país. Nossa. Porque o inglês não entrava na cabeça, foi muito difícil, via todo mundo indo, né? Na verdade, as pessoas já estavam aqui antes de mim, os brasileiros da sala, muitos já falavam inglês e eu não. E foi muito difícil, foi muito difícil. E quando esse americano vinha no salão me ensinar, ele sempre falava, quando você aprender, você tem que trabalhar com americano. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, as primeiras palavrinhas e a oportunidade que eu tiver, eu vou trabalhar com americano. E eu fui pra Macy's vender perfume. Oh, ok. Então aí do salão você vai pra Macy's. Isso. Você ficou quanto tempo no salão? No salão eu fiquei 1 ano e meio, uns 2 anos, eu acho. Ok. E aí você vai pra Macy's, você fica quanto tempo na Macy's? Na Macy's eu fiquei uma temporada, que foi uma temporada que tava precisando pro Natal. Ok. E eles estavam precisando de pessoas. Eu fui... Ali o meu inglês fluiu muito, porque o gerente era brasileiro. Só que ele não ficava lá. Então eu trabalhei era com forçada. 8 americanos. Ok. E dali fiz amizade. Uma virou tia, a outra virou prima, a outra virou irmã. E fomos fazendo amizade. E ali eu evolui bastante. Porque toda a área em volta era americana. Então eu tinha que me virar. Excelente. Eu tinha que taca-lhe pau, né? Eu tinha que aprender o inglês ou não tinha outra saída. E devido a esse lugar que eu trabalhei vendendo ali perfume na Macy's, as outras áreas em volta, daquele pessoal que fica ali vendendo, né, maquiagem, tudo, como o time do perfume já estava montado, o gerente falou, eu não tô precisando de mais pessoas nesse momento. Só que a turma dos outros viram como eu, né, era bem despachada, bem atirada, bem pra frente, aí eles quiseram me contratar ali, mas acabou que eu não fiquei. Você foi pra onde dali? Daí eu fui pra uma pizzaria. Ok. E aí você ficou lá quanto tempo na pizzaria? Ixi, na pizzaria eu fiquei... Ai, não lembro. Eu acho que fiquei 1 ano e meio, 1 ano talvez. Aí virei gerente na pizzaria também. Cheguei lá, não sabia nada dos vegetais direito. Fui aprendendo sobre os vegetais, tudo. E liderava, comecei a liderar. A pizzaria era um grego. Ok.
E ele era muito paciente, muito, muito paciente, muito gente boa. E aí ele criou uma confiança, aí começou até a tirar férias e eu ficava tomando conta da pizzaria. Você liderava quantas pessoas ali? Na pizzaria? Aham. Na pizzaria eu liderava umas 6 a 8. E como é que foi você tava com quantos anos lá? Mais ou menos. Uns 20? Uns 20 anos, 19, 20. 20 anos? Como é que era pra você liderar pessoas num país diferente, numa língua diferente? Como é que foi essa liderança? Porque você não tinha essa experiência antes. Não tinha. Então, qual que foi seu desafio ali? Eu imagino que além do idioma, você possa ter outros. O pessoal que já estava ali, talvez eles aceitavam você? Como é que foi? É porque foi praticamente assim, Ana, foi quase no automático. Uhum. Eu comecei a pegar as coisas muito rápido. Ok. E na pizzaria, as pessoas que trabalhavam ali, geralmente tudo era part-time. Eles não ficavam o dia inteiro. E eu era a única pessoa que era full-time. Eu ficava o dia inteiro praticamente na pizzaria. Então, sempre que você tava lá, a Sara tava lá. Então, Perfeito. a Sara já sabia de tudo, já sabia ordenar, já sabia fazer o inventório todinho da pizzaria. Então, tudo que precisava era a Sara. Perfeito. Até mesmo quando ia até o dono, falava, onde que tá isso, ou o que tem que fazer, a Sara sabe. Ele passou eu passei tanta confiança, né, que veio depositando tudo em mim. E aí, todo mundo aceitou, graças a Deus, de boa. Tinha 2 brasileiros que trabalhavam lá, tinha um outro grego que trabalhava lá, um hispaninho, e todos aceitaram assim. Foi literalmente no automático. Perfeito, perfeito. E aí, como é que tava a sua cabeça ali? Porque com 20 anos, né, praticamente, quais eram os seus planos naquele momento, pro futuro? Os meus planos naquele momento, eu sempre tive vontade de ter algo pra mim. Ok. Mas eu ainda não tinha descoberto ainda o que seria. Uhum. E eu não tinha ainda a mentalidade de liderar algo sozinha. Eu ainda não tinha esse pensamento. Eu ainda não me via liderando. Ok. Eu não tinha essa capacidade. Eu não tive essa capacidade de pensar, de me Naquele ver momento, liderando né? naquele momento ainda. Tá. E depois da pizzaria você vai pra onde? Depois da pizzaria que eu saí, eu fui pra... Eu não lembro se eu fui pra limpeza. Eu acho que eu fui pra limpeza comercial. Eu Ok. fui fazer limpeza comercial, fui mexer com... Fazia muito piso de VCT, sabe? De dar bafo no piso. Geralmente esses mercados e tudo. Ah, tá. Isso. Aham, tipo a enceradeira grande? Isso, a enceradeira Ok. grandona, de dar bafo, brilho. E eu fui trabalhar com isso daí. Fiquei um bom tempo na limpeza. Já limpei muita casa aqui também. No verão, falar nisso, voltando um pouquinho da high school, Aham. as mães das minhas amigas tinham schedule de casa. Então, no verão, a gente, para trabalhar um pouquinho a mais, aí a gente eu trabalhava, né, com a mãe das minhas amigas da escola, Aham. e no final de semana a gente aproveitava a praia. Eu sempre dava um jeitinho de fazer dinheiro, desde quando eu cheguei aqui, Perfeito. porque eu descobri que eu podia. Não tinha muita coisa de carteira assinada e tudo, aquela coisa, né? Você não parava de jeito nenhum. Não. Sempre com pensamento. O que você acha, de onde você acha que veio essa vontade, essa proatividade? Olha, o meu pai sempre foi muito agitado. O meu pai sempre foi de pegar também e fazer. Meu pai nunca parou. Então isso daí veio de casa mesmo, de ver o pai, a minha avó. Uhum. Minha avó também sempre, por mais que estava em casa, sempre estava arrumando um jeitinho de fazer algo, de arrumar algo. E isso veio do meu pai e da minha avó, que eu sempre vi. Bacana. E quando você tá ali na limpeza comercial, você fica por quanto tempo? Na limpeza comercial eu fiquei alguns meses só. Eu não tá. fiquei muito tempo. Tá. E de lá até você chegar na parte ali que você aprende a carpintaria, por onde que você passou e como que você descobriu que você gostava da carpintaria? Então, teve uma época que eu fiquei desempregada. Eu Ok. fiquei desempregada alguns meses. Já trabalhei de garçonete, já fiz várias coisinhas. E esse tempo que eu fiquei desempregada, os meus amigos todos são da área de construção. Mas existe um preconceito muito grande por ser mulher. E mulher não vai dar conta, é pesado, não tem jeito, vai trabalhar no meio de homem. E um dia, num churrasco, eu
eu bem desesperada mesmo. Falei com os meus amigos, vocês precisam me dar emprego. Todos vocês têm companhia, eu tô desempregada, eu preciso trabalhar. Vocês não são amigos? E todos meio assim recuaram e tal. Aí teve um. Ele falou assim, Sarinha, eu mexo com muro de pedra, como é que eu vou te levar? Eu falei, eu vou. Ele, não tem como, é muro de pedra. Eu falei, eu vou. E ele falou, tá bom. Desculpa, como assim muro de pedra? Você fala as muretinhas mesmo? Isso, ele construía os muros de pedra em volta da casa, sabe? E eu fui trabalhar com ele. Fiquei um mês. Fiquei um mês com ele. É bem pesado, mas eu dei conta. Aí ele falou, no primeiro dia, quando der meio-dia, essa menina vai pedir pra ir embora. E ele falou com todo mundo. E deu meio-dia, era carrinho de mão pra cima, carrinho de mão pra baixo, saco de cimento nas costas, batendo cimento. Por Deus, a galera passava de caminhão, de carro, parava. Uau. Pra ver realmente que era mulher. E pra mim tava tudo normal. Tudo normal, eu achava o máximo aquilo ali. Eu tava trabalhando, isso que era importante. Aí eu fiquei um mês, porque ele ficou esperando uma licença pra construir um condomínio todo de tijolinho, e licença que demora, sair permit e tal. E aí veio outro churrasco, e aí veio outro amigo, aí eu falei, me leva pra trabalhar com você. Aí esse amigo meu que deu oportunidade falou, pode levar que ela vai dar conta. Aí eu fui trabalhar de gesso, fazer plastering. Fiquei 4 anos e meio. Uau! Fazendo plastering. Aí do plaster eu fui pra pintura, fui mexer um pouquinho com carpintaria, daí eu fui pra construção geral. Então você passou por todo o local, por tudo na construção, assim, em geral. Um pouquinho de cada coisa. O que mais te chamou a atenção ali, que é a sua paixão mesmo, dentro de todos os setores para construir uma casa? Qual que é a sua paixão? O remodeling. Ok. De você destruir uma cozinha e reformar ela toda, destruir um banheiro, reformar ele todo. A transformação. Perfeito. Foi aí que eu me encontrei. Eu trabalhei em uma empresa de construção, onde ele tinha um subcontractor, e nesse subcontractor mexia muito com demolições de casas, com cano estourava de água nas casas e a gente ia para emergência, então a gente já vinha, tirava água, demolia onde estava molhado e logo em seguida a gente começava a reconstruir toda aquela parte, parede, aonde fosse. Sim. E aquilo ali foi aonde foi pegando a minha paixão, que eu fui fazendo um pouquinho de cada coisa e no final você vê como se nada tivesse acontecido dentro da casa. Aí foi aonde veio a paixão mesmo. Que legal, ainda mais por ser mulher no meio. Sim. Porque, né, qualquer um fala que quando pensa em construção, só homem. Só homem. Raramente. E todas nós somos capazes. Essa empresa que a gente que o meu patrão prestava serviço, teve uma vez que aconteceu um fire em Rhode Island, numa university. E foram todas as salas praticamente, foram mais de 18 salas que pegou fogo. E então veio os sprinklers, né? Solta aquela água toda, então era fogo e água. Nossa. Aí a gente veio, limpou tudo. E eram mais de 400 pessoas trabalhando. Muito hispano, muito brasileiro. E sem inglês. Uau. Então, como eu já tava liderando o inglês, eu tinha que traduzir tudo. Pro espanhol, pro português. Só que eles colocavam muitas meninas só pra, às vezes, remover o lixo e tal. E isso é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de botar a mão na massa, entendeu? Eu gosto de botar a mão na massa. Pesado, lá pro Por que acha mesmo? Que mulher só vai pra limpeza? Isso aí nunca concordei. Então eu pegava as ferramentas e dava na mão das meninas. E as meninas, não pode, comigo vocês podem tudo. Pegava, ensinava a mexer na máquina e elas ficavam assim, encantadas. Eu sou apaixonada por ferramentas. Amo ferramentas. E somos capazes, né? Mas como eu te disse, o preconceito... Ele existe, é muito grande e até hoje. Hoje eu tenho um nome em alguns lugares, porque algumas pessoas me conhecem, já sabem quem eu sou. E graças a Deus eu ainda abri porta para algumas meninas ali da minha região, porque foi através que a Sara deu conta. Vamos pegar umas outras meninas aqui que elas também insistiram, já sabe, né? E foram para frente também. Legal. Então aí você entra nessa empresa aí. Você fica por quanto tempo até você resolver abrir a sua? Olha, eu abri a minha empresa, eu fui trabalhar numa companhia e essa empresa, devido a
documentação, Uhum. ela disse que só poderia me contratar se eu tivesse a minha própria empresa. Ok. E foi daí que eu abri a minha empresa, mas somente para poder trabalhar Pra essa dentro dessa empresa. empresa. Ok. Então eu trabalhei como uma funcionária normal, a minha empresa rodando, Uhum. mas vamos dizer, debaixo dos panos, talvez, Debaixo não dos sei. panos. Vamos dizer assim, Aham. porque eu era simplesmente uma funcionária, não era a minha empresa rodando. E eu fui crescendo. Eu tive várias oportunidades dentro dessa empresa, eu fui crescendo e eu vi que, assim, eu estava liderando já muita parte, muita área, e é aquele medo, né? Como eu disse, né, a Sara. A Sara tem medo, assim como todos nós temos nossos medos. E foi acontecendo vários episódios onde eu sempre pedi a Deus. Eu sempre tive esse desejo muito grande no meu coração de poder trabalhar para mim. Uhum. O meu sonho mesmo é uma empresa grande, contratar muitas mulheres, dar oportunidade sim para muitas mulheres, porque assim como eu não sabia, nem imaginava que eu gostava da construção, que eu amava a construção, hoje eu amo a construção. Eu creio que existem muitas mulheres também aqui nos Estados Unidos que a maioria sempre vai para a limpeza, porque Sim. acham que a mulher só vai para a limpeza. E eu sei de muitas mulheres que sonham em ter oportunidade, sonham em aprender Uhum. a pintar, a demolir uma parede, a fazer reparos dentro de casa, mas não tem oportunidades. E a Iron Crown, ela vai ser uma empresa que vai dar oportunidade para muitas mulheres, para elas Perfeito. poderem aprender, quem sabe até mesmo elas construir a própria empresa, mas esse é o meu sonho. Excelente. E voltando só um pouco nessa sua transição aí, enquanto você está trabalhando, liderando ali, você percebe que você pode liderar na sua empresa. Ah, desculpa, aí voltando. Devido ao local que eu estava, veio acontecendo vários fatores, que é o que você disse antes, né? Quando é para ser, é para ser. E se você não se move, a vida te move, Deus te move. Perfeito. E o círculo foi fechando. E eu não estava entendendo mais o que estava acontecendo. E até que um certo dia eu falei, Deus, eu não aguento mais. E eu tive um momento com ele e falei com Deus, se eu não tentar, eu nunca vou saber que eu sou capaz. E se todo mundo tenta, eu também preciso tentar. E daí foi aonde Deus foi literalmente me movendo para falar, pronto, agora você tá pronta e vai realizar o seu sonho, vai tentar. Excelente. Então a gente pode considerar que você é um bebê no empreendedorismo. Sim, eu sou um baby. E aí, qual que é a sua, vamos assim, né? Vamos para a área da analogia agora. Qual que é a sua comida para esse bebê crescer forte? O que você está se alimentando para, né, crescer como empresária, como uma boa empresária, aumentar a sua empresa, escalar? Como é que está sendo essa sua alimentação? Olha, em primeiro lugar, minha fé. Em segundo, em aprender. Eu tenho feito algumas mentorias, tenho buscado ajuda, porque, como você diz, né, eu sou um baby, então eu preciso sim de pessoas, de oportunidades, né, que Deus vai colocar essas pessoas certas no meu caminho, eu tenho fé, para poder me ensinar e para poder me ajudar. Mas eu tenho buscado procurar realmente, quem sabe, fazer alguns cursos, vou começar um novo curso agora, e a gente só sabe quando a gente busca conhecimento. Então eu estou buscando mais conhecimentos. Eu estou investindo para poder aprender, para poder crescer. Ok, qual que é o seu maior desafio nesse momento? Para você tá um pouco no mercado, mas para te abrir mais o caminho, para você acessar mais profundamente esse mercado, qual que é o seu maior desafio? Meu maior desafio hoje está sendo conectar com os clientes certos. Ok, Esse está sendo o meu maior desafio nesse exato momento. perfeito. Você já tem colaboradores? Não, Já não tem, tenho colaboradores você ainda. vai por enquanto por você? Sim, eu tô indo por enquanto por mim. Ok, você está trabalhando, você tirou a licença. Como é que foi esse tirar a licença? O que precisa
caso, vamos supor, alguém aqui, né, que está assistindo a gente quer tirar a licença. O que a pessoa precisa fazer, o que ela precisa ter e onde que ela vai? Ok. Você precisa ter um knowledge, né? Você precisa ter um conhecimento da área da construção. Existem vários cursos que você pode, várias pessoas que dão esse curso, né? Que pode te ajudar a fazer. Tem pessoas que fazem por si própria. Uhum. Eu, por não ser a minha língua, né? E é uma prova muito difícil. Então, eu fiz esse curso com americanos para poder me preparar para essa licença. A pessoa tem que ter um knowledge ou a pessoa já tem que ter uns 3 a 4 anos já, 3 anos de empresa rodando para ter a prova que trabalha nessa área. Ou ela pode, né, ter trabalhado para outras empresas e ela tem que provar os anos dela de construção. Perfeito. E são 3 horas de prova, onde você fica em um local totalmente restrito. E no final mesmo eles já te dão o resultado. Eu não passei de primeira vez, foi muito difícil. Okay. E o professor disse, tá tudo bem para quem não passar. Só que como você faz a prova, o professor disse que eles têm ali, né, no recorde, então a segunda eles apertam um pouquinho mais, e daí eles vão apertando para ficar um pouquinho mais difícil. Mas o inglês, por mais que hoje eu sei o inglês, ainda tem muitas coisinhas que é bem difícil. Tá. Mas aí da segunda vez, graças a Deus, eu consegui passar. Perfeito. Eu tenho aqui, além dessa, eu tenho mais outras perguntas, né, que as pessoas têm muita curiosidade. Sim. Então aí eu vou te fazer algumas perguntas, eu vou até ler, porque as pessoas enviaram pra gente. Qual que é a diferença entre general contractor e subcontratado? Muita gente confunde, acaba confundindo. Ok. O general contractor, eu tenho autorização para construir uma casa, para construir um building. O subcontractor, ele vai trabalhar abaixo dos general contractor. Os subcontractors vai ser as pessoas que nós vamos estar passando os trabalhos para fazer. Perfeito. E você tem contrato com o governo? Sim, tenho entrado na parte de licitações para trabalhar diretamente com o governo. E como que funciona esse contrato? Como é que você conseguiu? Como é que você... Por que trabalhar com o governo também? Porque eles dão muitas oportunidades. Esse contrato é assim, na verdade você entra no site, né, do governo, você faz ali toda a sua aplicação. São milhares de documentos que eles te pedem, e aí eles aprovam a sua aplicação ali, e à medida que vai sair no trabalho ali na parte do governo, você escolhe a parte que você quer fazer. Você quer fazer carpintaria, vai aparecer todos os trabalhos ali que tem de carpintaria, de pintura, e você vai até o local, você dá o preço, e aí eles aceitam o seu bid, né, que você dá, a sua proposta que você dá, para eles te contratarem. Perfeito, perfeito. Mais uma outra pergunta aqui. Qual que é a sua meta para o próximo ano? A minha meta para o próximo ano é já ter vários subcontractors. Eu tenho uma vontade, a minha vontade não, né? Eu quero, através da minha vida, ser abençoada, abençoar outras pessoas. Eu tenho vontade de pegar os trabalhos. Essa é a minha meta também, de pegar os trabalhos e passar o trabalho para outras pessoas. Perfeito, perfeito. Quanto custa abrir uma empresa de construção nos Estados Unidos? Tem muita burocracia? Não tem muita burocracia, não. Você pode abrir um small corporation, não tem muita burocracia. Você vai precisar aí do seu IT number, seus documentos, né? E ir pra frente. Não tem burocracia e não é tão expensive assim, não. Perfeito. O que no caso você está começando agora, na sua cabeça de dona agora, o que você precisou tirar para poder reformular essa cabeça para ser uma dona de empresa? Olha, eu precisei tirar muito o meu medo, muito, e ter muita coragem. Mas o que eu precisei tirar foi as minhas crenças de achar que não sou capaz,
de que eu não vou conseguir, de que eu não tenho estrutura, sendo que todas as empresas que eu passei, eu automaticamente virei líder, eu sempre estava à frente, eu sempre estava ajudando a comandar uma empresa. Até o dia que eu parei para pensar, por que que eu dou conta de fazer para as pessoas e não dou conta de fazer para mim? Porque se Deus me deu esse dom, ele também, ele vai me capacitar. Se ele me capacitou para passar por todas essas empresas, foi ele que me estruturou. Então, é ele que vai continuar me estruturando e me levando até onde os planos dele são. Vamos lá, vamos supor aqui um exemplo, tá? Você tá com um cliente aqui, né, fechou o contrato com você, qual que é o seu primeiro passo? Ele, vamos supor, uma hipótese, né? Essa casa aqui eu quero demolir ela. Qual que é o seu primeiro passo? Ok, o primeiro passo, pegar todos os detalhes de todas as partes que ele, né, que vai ser demolida, o que nós vamos estar fazendo, vou mandar o proposal, assim que o proposal for enviado, for aceito pela cliente, ele vai ser assinado, assim que ele é assinado, eu preciso de um down payment. Quando a pessoa me dá o down payment, aí eu coloco no meu schedule e daí eu começo a demolição. Excelente. E você, se eu te contratar, um exemplo aqui, eu quero, não vou demolir, né? Vou fazer toda a reforma da casa. Você faz também? Faço também. Tá, então qualquer coisa que eu quiser mudar na casa, eu posso te contactar? Pode me contactar. Eu quebro e refaço. Perfeito. E numa casa desse tamanho, quantas pessoas você precisaria? Aqui mais ou menos o que? A gente tem o que aqui? 3.000? 4.000 square feet, mais ou menos? Vamos colocar 4.000 square feet. Quantas pessoas mais ou menos você precisaria? Olha, para fazer toda essa estrutura aqui da casa, eu vou precisar de uma equipe grandezinha, né? Porque equipe para fazer cada área, para acelerar o processo da casa. Porque outra coisa também é o cliente não gosta muito de esperar a enrolação, né? Então tem que ser bem acelerado, mas um time grande para fazer aqui. Entrega na data exata. Sempre tento entregar na data exata, porque eles não têm muita paciência para esperar, não. E uma fama de general contractor é enrolação. Exato. E eu tô aí para quebrar essa fama, hein? Amém. Vamos lá, aqui nesse dia, né, pensando aí no seu dia a dia, nessa correria, você tá lá, quebrou a casa toda, no estresse, muita gente, quebrou um trem errado, cano, né, foi pifocando, água pra tudo quanto é canto. Dia estressante. Chegou em casa, o que a Sarah faz para se desestressar, se acalmar? Eu acho que até já sei o que você vai responder. Para se acalmar, para voltar para sua essência. Olha, o que me acalma é joelho no chão. Ok. Eu só consigo me acalmar assim. Porque se não for de joelho no chão, eu não tenho calma. Perfeito. A minha calmaria só vem de lá de cima. Perfeito, perfeito. Vou começar a chorar aqui. Começar a chorar aqui. E você costuma ir, tem algum lugar especial que você gosta de ir, seja natureza, seja, sei lá, seu quarto, sua sala, que você ali, você tá salva, assim, vamos dizer, né, desse estresse, desse dia a dia louco aqui que é aqui? Sim, o meu quarto, onde eu tenho uma intimidade muito grande com ele lá em cima, e a natureza. Amo correr. Amo correr no meio de paisagem, amo correr na rua, ver árvores, isso é onde eu também me encontro. Perfeito. E dias muito estressantes, um dos meus melhores remédios, além da minha oração, é tênis e corrida. Perfeito. A corrida me acalma muito. Então, qual que foi seu recorde na corrida? Na corrida? É 13 quilômetros. 13? Quanto tempo, mais ou menos? Eu gastei 1h e 8 minutos. E qual que é a sua meta para daqui a um ano na corrida? 42 quilômetros. Uau. E quanto tempo, mais ou menos? Que é um bom tempo? Um bom tempo de 42 quilômetros são 4 horas. Que é 1 hora para cada... O quê? São 4 horas. E qual que é o desafio para conseguir essas 4 horas manter? O que você precisa melhorar agora? Eu acho que a respiração já consegui, graças a Deus, melhorar muito. Mas a respiração, às vezes pega. Ontem mesmo eu tava correndo, a respiração me pegou, quis me desanimar, mas aí eu continuei. Mas a respiração ainda pega muito.
você conseguir controlar a sua respiração, não só a respiração, porque seu corpo vai tentar te parar. A sua mente tenta te parar. Por mais que você esteja no meio de árvores, paisagens, a sua mente vai tentar te parar. É engraçado, né? A mente, ela parece que tá sempre querendo te dar uma rasteirinha. Sempre. Né? E quando você começa a correr, tirar... você descobre umas dores no corpo que você nem sabe que aquela parte do corpo existe, tá? Já vou logo avisando. Mas você continua. Gente, como é que pode? Você continua. É sua mente tentando te parar, te sabotar. Perfeito. E aí, nesse momento que você tá, eu sei que você gosta de correr. Nesse momento que você tá correndo, eu sei que não dá pra conversar tanto. Mas se você pudesse convidar uma pessoa, né, pra correr ali com você, seja viva ou morta, quem que você convidaria? Se eu te falar que é Deus. Porque eu corro com ele. Perfeito. Quem você quiser. Eu corro conversando com ele. Tá, e qual que seria, se fosse hoje, qual que seria o conselho que você pediria a ele? O conselho que eu pediria a ele é como conseguir. Como conseguir acalmar mais o coração, sabe? Nesse novo desafio que eu tô na minha vida. De ter tomado essa decisão de trabalhar pra mim. Eu sempre escuto, né, que todo começo é muito difícil, e realmente ele é. Eu pediria a ele esse conselho. Como conseguir acalmar um coração pra continuar nessa jornada. Perfeito. E o que você acha que ele te responderia? Confiar nele. Muito bom, muito bom. Se você pudesse, né, voltar lá atrás, no dia que a Sara estava saindo do apartamento, na verdade ela voltou, tá lá dentro do apartamento, despedindo, você tá aqui agora e você tem a chance de poder voltar nesse momento lá pra falar com ela. O que você falaria pra ela? Daquele momento? Você tá aqui, né? Aí vamos supor, né, vamos imaginar aqui, você tá aqui agora, você tá sabendo da sua vida aqui agora, você vai naquela porta ali, você abriu a porta, você tá abrindo a porta do apartamento e tá vendo a Sara lá no apartamento. O que você falaria pra ela naquele momento? Quando você vê ela que ela tá despedindo da casa, que ela sentiu que ela não ia voltar mais, o que você falaria pra ela? Já sabendo do seu futuro aqui. Sara, pode ir, pode seguir em frente, que o que te espera é muito grande. Maravilhoso. Poxa. E quando você sai, né, de uma coisa que você tá confortável, vamos imaginar um casaco, né? Você tá com um casaco ali do conforto. Você passou, né, teve essa decisão, tá começando a empreender. Que casaco você colocou após tomar essa decisão? Olha, de novo, foi o casaco da coragem, porque como você disse, eu estava num lugar muito confortável, onde era tudo muito fácil para mim, porque eu já tinha desenvolvido muito nessa empresa, eu já tinha crescido muito nessa empresa, e eu tinha muitos benefícios ali, e eu literalmente tomei a decisão de deixar tudo para trás, e de começar do zero. Foi o casaco que literalmente dá coragem. Maravilhoso. Gente, infelizmente nosso tempo tá acabando. A gente vai aqui pro último bloco, que é o ping-pong. Então eu vou te fazer uma pergunta e o que vier na sua mente assim, você já me manda, Eita, tá? Tá bom. Preparada? Não, mas vamos. Coragem é decisão ou é prática? Decisão. O que um homem da construção nunca vai entender sobre uma mulher liderando obra? Que ela realmente é capaz. General Contractor License em uma palavra. Prazeroso. Conquistador. Para quem ainda não teve coragem de virar dono, o que você diria em uma frase? Vai. Vai em frente. Fé e vai. Tá, complete frase. a frase, tá? Eu pensava que sucesso era, mas hoje eu sei que sucesso é. Eu pensava que sucesso era você ter uma estabilidade e você crescer dentro de uma empresa, mas hoje eu sei que na verdade é você ter a coragem e a liberdade de trabalhar para você mesmo, de poder liderar por você mesmo. Perfeito. Agora, Sara,
eu vou te pedir para deixar uma mensagem, porque o nosso podcast hoje, ele tá atingindo, assim, tá além do Oceano Atlântico. Amém. A gente tem seguidor lá em Portugal, na África do Sul, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem para uma pessoa que, vamos supor, nesse momento tá no escuro, né, tá precisando só de uma frase, uma palavra, talvez, para clarear a vida dela. E então, nessa câmera aqui, com você. Ixi, vamos lá. Se existe, né, alguma pessoa que um dia esteve no mesmo local que eu estive, que foi a falta de coragem e muito medo, né, de sair da zona de conforto, temos um Deus que Ele é capaz de todas as coisas e Ele cumpre o desejo do nosso coração. E se tiver te faltando coragem, eu te digo para você sair dessa zona de conforto, porque pode confiar que Ele é capaz de todas as coisas. É simplesmente colocar o seu coração fácil não é. Mas se você não tiver essa coragem e pedir discernimento lá de cima, realmente vai ficar mais difícil. Mas com Ele tudo é mais fácil. Perfeito! Gente, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Tá? Obrigada, Ana. Obrigada pelo seu tempo, sua disposição. Obrigada. Né, por sair de lá, tá o quê? 1 hora? 1h20. 1h20 daqui, gente. Olha só que gracinha. Então, muito obrigada a você aí também, você, de onde vocês estiverem, muito obrigada. Continua assistindo, né? Compartilha, curte, tudo isso que você já sabe que precisa fazer. Se inscreve. A gente vai trazer mais histórias aqui para vocês, histórias geniais, maravilhosas, como a da Sara Tubarão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês precisarem de construção, chama a Sara. Combinado? Tamo aí. De corrida também, se quiser, né? Pode Sara, correr eu tô com também. uma dúvida aqui Isso. na corrida. Sara também. Pode Vou chamar, deixar bora aqui correr. o Instagram dela. Vocês podem contactar ela para qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigada novamente. Até a próxima. Fui.